Você que está chegando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Muito obrigada a você que nos acompanha desde as 6h30 da manhã. Vamos juntos até às 8h30 da manhã, porque tem muita informação para você ainda hoje aqui no nosso SC no Ar. Dá só uma espiadinha no que a gente preparou para a edição de hoje. Rodou. O dia de ontem na Assembleia Legislativa foi movimentado. Os deputados mantiveram o passaporte sanitário da vacina contra a Covid-19 no estado. A gente traz os detalhes da votação daqui a pouco. Em Blumenau, uma ciclista voou depois de ser gravemente atropelada por uma moto. A vítima foi encontrada deitada na pista, inconsciente, e precisou ser levada para o hospital. Mais informações ainda hoje. E tem mutirão de combate ao mosquito da dengue em Chapecó. São mais de 50 agentes para visitar as casas e estabelecimentos comerciais na região. Esses e outros destaques aqui no SC no Ar. E agora a gente já está indo lá para Joinville. Kelly Borges traz informações lá da cidade, contando para a gente sobre aquele caso. Já falamos sobre esse caso aqui no nosso SC no Ar, gente. Um médico que trabalhava lá na cidade foi condenado agora pela justiça por ter estuprado uma paciente. A gente contou essa história quando ele foi preso. Agora ele foi condenado, não é isso, Kelly Borges? Muito bom dia para você. Relembra o caso para a gente e traga quantos anos ele vai cumprir, por favor. Olá, Márcia. Muito bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Sim, nós trazemos essa informação aqui agora dessa condenação, justamente porque ela saiu e esse médico aí agora vai ter que cumprir 12 anos, 5 meses e 10 dias em regime fechado. O médico que a gente está comentando agora, ele tem 64 anos, é o Antônio Teobaldo Magalhães Andrade. Ele foi preso no dia 1º de outubro do ano passado e ele permanece detido e vai ficar aí para cumprir essa pena na penitenciária aqui de Joinville. Para a gente recapitular essa situação toda, Márcia, esse médico, ele trabalhava tanto na rede pública de saúde aqui do município, como também ele atendia em consultório particular. E a denúncia que foi feita contra ele partiu do Ministério Público depois que uma adolescente na Bahia teria sido estuprada por ele. Então, as investigações confirmaram toda essa situação e, portanto, essa pena agora que foi aplicada a ele é em relação a esse crime. Só que a Polícia Civil aqui de Joinville, depois que veio à tona a situação de como acontecia essas consultas dos médicos, as vítimas, outras desse mesmo médico, resolveram fazer denúncias também no Ministério Público, na Polícia Civil, então começaram a aparecer outros casos. E, portanto, a Polícia Civil aqui está em fase final de investigações a respeito de outros inquéritos envolvendo outras vítimas. Inquéritos do mesmo crime, estupro aí, em relação às consultas, quando essas mulheres procuravam esse médico nos consultórios, também por importunação sexual mediante fraude, também violação sexual mediante fraude e ainda meios virtuais. Inclusive, na época, né, Márcia, nós trouxemos aqui uma reportagem, um relato de uma mulher que foi, inclusive, levou a situação que aconteceu com ela para o Ministério Público, também para a Polícia Civil, e depois ela procurou o Grupo ND. Ela tinha 28 anos na época, quando ela, em agosto do ano passado, ela foi pela primeira vez até uma unidade pública de saúde aqui de Joinville, porque ela estava sofrendo de crises de ansiedade, também de depressão, então ela buscou esse auxílio médico. E ela fala com detalhes, inclusive, eu me recordo muito bem de o relato dela, chegava a dar assim uma náusea da quantidade que essa mulher sofreu, porque ela já estava traumatizada com toda a situação que ela já estava vivendo, e aí ela buscou esse auxílio médico e ela acabou sofrendo esse abuso. Ela falava, por exemplo, que o médico iria cuidar dela, porque o que ela estava precisando era isso, de uma pessoa que cuidasse dela. E que ela chegou a observar que a disposição das cadeiras dentro do consultório estavam estranhas, não é o convencional, mas que ela jamais imaginou que isso pudesse acontecer com ela. Depois da denúncia dessa mulher, apareceu uma outra de 27 anos que também havia procurado esse médico e que ele aproveitou mais uma vez da fragilidade emocional dela. Inclusive, isso está descrito nessa investigação aí, nessa ação que foi ajuizada pelo Ministério Público em relação a essa adolescente lá na Bahia, porque eles também entenderam que essa jovem estava com algum problema aí mais emocional e que ele acabou se aproveitando disso. Essa mulher aqui de Joinville, de 27 anos, na época ela tinha perdido
os avós, também a mãe, então ela estava muito para baixo e, portanto, ela procurou a ajuda do médico. E ela chegou a ser diagnosticada com esquizofrenia. E ele passou várias medicações para ela, que inclusive deixavam ela dopada, que ela só dormia, vomitava. E ele, inclusive, beijou ela no consultório e ele disse, e ela falou isso durante a entrevista, que o ato sexual é que era a salvação dessa mulher. Então, por causa dessas situações que foram denunciadas, pode ser que essa pena dele, eu repito, de 12 anos, 5 meses e 10 dias em regime fechado, pode ficar aí maior, justamente porque a polícia já está finalizando também esses inquéritos dessas vítimas aqui da maior cidade do estado. Volto com você no estúdio. Tomara que fique.